Pai-Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá a todos. Começamos agora mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o Pai-Delma. Nessa ocasião, nós continuamos a leitura e os comentários sobre o texto de Plutarco da educação das crianças. Vamos ver esse aqui. Em geral, não é ridículo habituar as crianças a comer com a mão direita e, se estenderem à esquerda, repreendê-los, não tendo depois qualquer preocupação em ouvir os ensinamentos corretos e segundo os bons costumes. Então, essa aqui é a 5A, é uma interrogação, né? Em geral, não é ridículo habituar as crianças a comer com a mão direita e, se estenderem à esquerda, repreendê-los, não tendo depois qualquer preocupação em ouvir os ensinamentos corretos e segundo os bons costumes? O que acontece com estes pais maravilhosos depois de criarem e educarem mal os filhos? Eu passo a explicar. Quando os filhos chegam à idade adulta, descuidam por completo a vida saudável e disciplinada e, ao invés, abandonam seus prazeres libertinos e servis. Os pais, então, arrependem-se de ter negligenciado a educação dos filhos e, quando já de nada serve, afligem-se com as faltas destes. Com efeito, alguns dos pais escolhem para os filhos aduladores e parasitas, homens inqualificáveis e execráveis, que corrompem e maltratam a juventude. Outros compram heteras e meretrizes arrogantes, que cobram preços exorbitantes. Outros perdem-se em banquetes. Outros arruinam-se nos jogos mais imprudentes, relações adúlteras e ritos báquicos, condenando-se à morte por um único momento de prazer. E aí? O que tem de interessante nesse trecho aqui? Eu gostei dos ritos báquicos. Os ritos báquicos, mas eu acho que você gostou pelo motivo errado, né? Ou pro Plutarco, pelo menos, né? Se eu conheço você direito, Carlos, eu acho que esse seu gostar aí vai contra o que o Plutarco queria que a gente pensasse. Tudo que ele tá achando de ruim aí tá me parecendo muito aprazível. O Carlos é um representante da psicanálise aqui, então ele enxerga a repressão psicanalítica aí em tudo, né? A produtora de neuroses. De fato, né? Vocês notam? Comer com a mão direita. Então, mesmo os canhotos, as crianças canhotas, precisavam usar a mão direita. Isso até pouco tempo atrás era bastante disseminado, né? As crianças precisavam usar sempre a mão direita, mesmo as pessoas canhotas não podiam usar a mão esquerda. Marcos, eu não sei se você teve aula com o Nicolau Sevicenko. Não tive aula com ele. Cara, eu tive algum tempo, assim, e ele sempre contava que a origem da dislexia, que era bem clara nele, assim, ele tinha uns momentos de ausências, assim, se dava justamente por conta da mãe dele amarrar o braço esquerdo dele, porque ele era canhoto, e aí ele teve que, na marra, aprender a escrever com a direita e tal, e bagunçou a cabeça do Nicolau. Sem dúvida. Anedótico. Eu conheço que pena, ele teve dislexia, isso deve ser bastante comum, né? Agora, eu conheço quem se tornou ambidestro por conta disso. É capaz de usar as duas mãos, né? Olha só, que curioso. Mas a oposição utilizar a mão esquerda é considerado ruim. No entanto, ouvir os ensinamentos corretos e segundo os bons costumes, a isso não se dá a devida importância. Há uma gradação aqui, né? Entre uma coisa e outra. Ou não? Acho que tem uma gradação, que é, enfim, uma oposição que ele já vem fazendo ao longo do texto, entre os bons costumes, o bom comportamento e a virtude. Uhum. E aqui eu queria destacar, só para não fugir do meu métier, num certo sentido, é uma diferença de tradução que eu acho bastante significativa. Uhum. A frase final em que ele traduz ensinamentos corretos, ouvir os ensinamentos corretos e segundo os bons costumes,
É, na verdade, logon epideixon kainomimon acuen. Então aqui tem a epideixis e o nomos. Uhum. E a professora Maria Aparecida opta por palavras exemplares e legítimas. É. A ideia de demonstração, aquilo que pode ser... A ideia de epideixis, né? Discursos dignos de serem mostrados, né? Acho que tem nesse sentido de correto. Como é que a professora traduziu? O nomimon por legítimo. Pessoal, me parece uma tradução mais interessante, sobretudo por preservar o termo logos. Aqui ela traduz por palavra, mas poderia ser discurso, enfim. A tradução da professora parece sempre, das outras vezes também, ela parece sempre ser mais literal, né? Estar mais presa ao termo original do que a tradução do professor Joaquim. Já que você está lendo o texto em grego, o Bruno, quando segue, o que acontece com esses pais maravilhosos? Há essa ironia no texto grego? Há algum termo elogioso para pais aí? Maravilhosos, é de thaumatos. Então é isso mesmo, né? Thaumatos patrassim. Isso, então há uma ironia direta aí no texto, né? Taumato tem a ver com milagre, não é? Taumaturgia, coisa assim. Miraculosos, fabulosos. Aquilo que provoca o espanto, né? O taumatzen, o espantar-se, taumatzen. Na filosofia começa com espanto, né? Com o espantar-se. O taumatos é o que gera espanto, é o espantoso, é o maravilhoso, é o fora do comum. Nesse sentido, há uma ironia, né? Mas o taumaturgo, o que opera coisas maravilhosas, opera coisas espantosas. É esse o sentido. Que é diferente, por exemplo, do demiurgo, né? O taumaturgo aparece como sinônimo de mágico, aquele que opera coisas maravilhosas, que faz coisas maravilhosas. Só uma indicação bibliográfica, quem trabalha muito com esse termo é o Mark Bloch. Não só ele trabalha com esse termo, trabalha nessa questão de monarquia absolutista, mas ele faz uma análise sobre esse termo, como que esse termo está ligado à magia e como essa magia também traz a relação de poder entre aquele que olha e aquele que detém o poder. Tem uma relação de poder. Mas isso no contexto da monarquia absolutista, tanto francesa quanto inglesa. Ele faz uma história comparada, ele trabalha bastante isso. Aqui o termo é muito mais coloquial, trivial, né? Assim, são pais maravilhosos, pais que provocam espanto. Olha como eles são espantosos. Mas há uma ironia que eu leria, sim, é uma ironia. Por quê? Porque depois esse espanto, essa maravilha, essa coisa fora do normal, é algo negativo. Então, eles abandonam uma vida boa, abandonam seus prazeres libertinos e servis. Olha só, prazer que é servil. Mestres que são aduladores e parasitas. Homens que corrompem e maltratam a juventude. Depois, prostitutas, heteras e meretrizes, arrogantes. E olha só, que cobram preços exorbitantes. A questão não é tanto delas serem prostitutas, mas cobrarem preços exorbitantes e serem arrogantes. Outros em banquetes, outros em jogos, outros em adultério, outros em ritos báquicos. Voltando aqui ao que o Carlos gostou, né? O rito báquico, aqui, o rito báquico, aqui. E prazeres libertinos e servis, aqui. A ideia de corrupção, a ideia aqui da presença das prostitutas, das heteras, das meretrizes, de novo aqui os banquetes, né? Banquetes. Notem que nós estamos num campo em que a boa educação se opõe àquela educação, a boa educação se opõe a uma dominância no indivíduo dos prazeres físicos, dos prazeres sensoriais. Quem recebe uma boa educação é capaz de modular
fazer a modulagem, fazer o controle, equilibrar esses prazeres sensuais. A boa educação se refere à psique, não ao corpo, não aqui prazeres servis. É um prazer ao qual o homem se submete antes de ser um prazer que o homem, de alguma maneira, domina. É isso, entre ser dominado e dominar. E ser dominado aqui é ser dominado pelos prazeres sensoriais, né? Ô Marcos, Oi. Esse aspecto é inclusive reforçado no início da sentença, né, quando ele diz aqui que acontece com esses pais maravilhosos depois de criarem e educarem maus os filhos. O termo para criar aqui é trefo mesmo, kakostrefosi, que é a função nutritiva que se dedica à primeira infância. Exatamente, é do início. E logo depois ele repete, porque aqui o professor Joaquim optou por não repetir, não dobrar, mas ele diz kakos trefosi, kakos paideuososi. Ah, olha só, e a professora, você está com o texto da professora? Ela repete, criam mal e educam mal. Criam mal e educam mal, isso é interessante, porque são as duas coisas. Nós estamos falando de crianças aqui, né? Aqui nós estamos falando de crianças, a educação das crianças. Criar mal, a trofé, né? É a criação dos primeiros anos de vida. A ideia de alimentar a criança. A trofé é a ama, né? A aia. O termo trofé é a aia. Uhum. Mas trefo o verbo. Mas a trofé não é o substantivo comum? A trofé não é o período de que vai, sei lá, antes dos 7 anos? Pois é. Não, até menos do que isso, porque aí você indica a criança como neos. Sim. O neos é aquele que está aos cuidados da trofé. Então, mas não há o sentido de trofé, ao lado do sentido, desse sentido, digamos, ao lado do sentido de ama, não há o sentido de alimentação? Sim, porque o verbo correlato é trefo. Do alimentar, do alimentar, pois é, justamente. Ou seja, há uma ideia aqui que desde o princípio, e isso é muito marcado pelo texto, desde o princípio do texto, quando ele diz, né, para educar as crianças é preciso primeiro cuidar da prole, da procriação, da circunstância na qual a criança nasce, enfim. Aqui eu acho que ele está marcando também esses dois momentos. Os dois momentos são responsáveis por, de algum modo, arruinar o caráter, o comportamento, o ethos daquele indivíduo, quando não levado a cabo da maneira correta, né? Obviamente, essa é a ideia dele. Exato, perfeito, é isso mesmo. Nós estamos falando do ensino, diríamos hoje, do ensino fundamental 1, né? Do ensino da educação infantil e do ensino fundamental 1, mais ou menos. Porque naquilo que seria o ensino fundamental 2 já seria o início da efebia, né? Então, nós estamos pensando nesse a primeiríssima infância e a infância que antecede o período pré-púbere, né? Sim. E aí, ô Marcos, eu acho que ele também está tratando desse período da efebia, como você disse, porque ele fala, homens arrogantes e tal, outros pais, no caso, né, porque esse é o início lá, outros perdem-se em banquetes, outros compram heteras e meretrizes arrogantes, quer dizer, ele está falando de pais aqui, né? Então, mas eu não sei se eu não entendi. Essas heteras vão cuidar dos filhos, é isso? Não. É que essa má educação no início faz com que esses filhos, ao chegarem à idade adulta, descuidem por completo da vida saudável e disciplinada. Entendeu? Então, eu entendi quando você leu nesse sentido, mas quando eu reli agora,
Veja só, a frase começa: com efeito, alguns dos pais escolhem para os filhos aduladores e parasitas, homens inqualificáveis e execráveis, e corrompem e maltratam a juventude. Outros o quê? Outros pais, né? Outros compram reteras e meretrizes arrogantes. Não, então, aí a gente teria que dar uma olhadinha no grego. Eu interpretaria, teria que ver o grego. Talvez haja aqui algum tipo alguns dos pais escolhem para os seus aduladores, outros compram os heteras arrogantes, ok. Outros perdem-se em banquetes, mas esses outros, eu diria, sem ver o texto grego, então é uma temeridade, que se refere aos filhos. Você deu uma olhada aí, Bruno? Marcos, eu estou dando uma olhada aqui, mas vou te falar que a regência nesse trecho do texto está bem difícil, assim, para pegar meio rápido. O que a professora... Pois é, eu vou ler aqui essa passagem tal como a professora Maria Aparecida traduziu, e eu acho que a literalidade dela, enfim, trouxe a ela uma solução interessante para reproduzir essa dificuldade de regência do texto. Entretanto, eu acho que no final do parágrafo fica mais claro que ele está, de algum modo, se referindo aos pais. Sim. Aos pais que dão uma educação ruim aos filhos e por isso os filhos se entregam, né? Vamos lá. Desde o início, o que acontece com esses pais admiráveis quando criam mal e mal educam seus filhos? Eu direi, sempre que são registrados como cidadãos, negligenciam o que é saudável e a vida ordenada, lançando-se aos prazeres desvairados e servis. O termo para servil aqui é escravo mesmo, tá? Então, arrependem-se quanto à educação das crianças. Quando nada é válido, angustiam-se com as injustiças daqueles. Então, uns acolhem seus parasitas e aduladores, homens obscuros e execráveis, destruidores e corruptores da juventude. Outros libertam cortesãs e prostitutas, arrogantes e dispendiosas. Outros são glutões, outros se arruinam nos dados e festins. Já outros entram em contato com os mais juvenis dos males, cometendo adultério e praticando orgias, honrando a morte por um prazer. Se esses tivessem se dedicado a isso como um filósofo, talvez teriam obedecido a si mesmos ao presenciar os fatos e aprendido a advertência de Diógenes, que, com grosseria nas palavras e verdade nos assuntos, aconselha e diz: filho, entrai em um prostíbulo para que aprendas que as coisas preciosas em nada se distinguem das sem valor. A tradução me parece melhor. No entanto, fica uma dúvida se aqui nós estamos... Se o texto está se referindo aos pais que escolhem para os filhos aduladores, homens inqualificáveis, heteras, esses... Não sei, o que você achou? O que vocês acharam? A impressão que eu tenho, Marcos, nesse momento, pelo menos, é de que ele está descrevendo o que fazem os filhos quando recebem uma educação ruim. Então, eles se entregam aos prazeres, às orgias, libertam, acho que aqui eu precisaria ver, né? Libertam cortesãs e prostitutas, me remeteu ao início do texto, quando ele fala, né, para não procriar com cortesãs e prostitutas, não se unir a elas. Não é? Então, como se ele estivesse pontuando aqui justamente aquilo que se deve evitar desde o início da exposição que ele está fazendo. Então, mas deve-se evitar, o pai evitar isso em relação aos filhos, ou a educação que os pais dão vai evitar que os filhos, por exemplo, comprem heteras, percam-se em banquetes, arruinem-se nos jogos? Pois é, o que eu vejo aqui é o seguinte, aqueles que tiveram uma educação ruim, eles vão acolher os aduladores, vão se aproximar de aduladores, vão libertar cortesãs, vão se perder nos jogos e nos prazeres. Então é diferente daquilo que o Cassiano tinha falado. Esse trecho está um pouco embaranado. Tá nebuloso mesmo. O que não é de se estranhar em Plutarco.
porque ele é conhecido por ter um texto um pouco dado a essas interpretações, né? Mas eu penso que a ideia que nos interessa mais de perto aqui é a de uma oposição entre, a mim, pelo menos, me parece, do ponto de vista mais abstrato, ou mais estrutura desse pedaço aqui, né? Mas que é uma oposição entre aquilo que a educação oferece, a boa educação oferece, e aquilo que a má educação oferece, digamos, né? Ocasiona, resulta. E nós temos essa distinção entre aquilo que se refere aos sentidos, sempre negativo quando exagerado, né? Tudo aqui se refere a problemas que o sujeito vai ter porque foi levado a prazeres libertinos e serviços. Aqui, os aduladores, os parasitas, as heteras, as meretrizes, o perderem-se em banquetes, jogos imprudentes, relações adúlteras, ritos bárquicos, condenando-se à morte por um único momento de prazer. É como se nós aqui opuséssemos o que é o prazer e o prazer dos sentidos, e, de outro lado, a educação da capacidade de modular isso, da capacidade de evitar isso. Então, se submete o corpo e os prazeres do corpo, ele deve ser submetido a um princípio norteador. O Danilo diria, talvez, o hegemônico, né, Danilo? Não sei. Poderia ser, sim. Submeter a um princípio racional tudo aquilo que aparece aqui como desvario, e que é, antes de tudo, o prazer do corpo. É um juízo de valor errado, né? Precipitado para o estoico. Exato, um juízo de valor errado, precipitado, que diz que aqui o prazer corporal, o prazer dos sentidos é mais importante do que a contenção, do que em outros termos, levando em conta o quanto é platônico o nosso amigo Plutarco, a oposição entre o cultivo da alma e o cultivo dos prazeres do corpo, né? Se fosse entregue a um filósofo, ou então, como o Bruno falou, se tivesse se aproximado disso como filósofo, né? Algo assim, né, Bruno? Uhum. Ô Marcos, é só uma pergunta. Aqui me parece que na moralidade que ele propõe, o vício não é mal em si, mas como você observou, por conta de que você se entrega a um prazer servil, no qual você perde o controle, ou no caso de você acaba pagando muito caro para prostituta, ou até mesmo no caso que por um banquete, uma bebedeira, você encontra a morte num momento de prazer. Sim. Então parece que ele está usando um critério bastante consequencialista, digamos. Não tanto assim, o vício é mal em si mesmo, né? Evitemos alguma coisa assim. Não parece isso? Ou não? Pode ser. O que vocês acham da colocação do Cassiano? Talvez ajude nessa questão que o Cassiano colocou, talvez não. Aí vocês me desculpem se não há contribuído. Mas quando ele fala em prazeres libertinos e servis, né, o Bruno, se eu não me engano, falou que a palavra no grego para servis se refere a escravo mesmo, né? É isso mesmo. E aí é bem aqui essa coisa do libertino, como um abuso da liberdade, por exemplo, e o escravo, né? Essa coisa do vício que escraviza, me parece bem platônico também, né? Sim. Ou não? Não, é isso. O Plutarco, ele segue de perto o pensamento de Platão, né? Sim. Então, aqui tem muito essa coisa, a meu ver, eu acho, poderia ser entendido como essa coisa do limite da liberdade, né? Então, uma boa educação seria uma coisa, aquela que liberta, no fundo, por mais que tenha, assim, na visão... eu estou falando do Platão porque é o que eu conheço mais, né? Assim, que eu consigo enxergar melhor aqui. Mas tem essa
essa dualidade entre a questão da liberdade e o escravo, né? O vício servil, o vício que escraviza. Sim, perfeito. Não, concordo. Eu acho que isso está... Nós estamos de acordo quanto a isso. Ô Marcos, nesse sentido é muito curioso e sempre válido, né? A gente vê o quanto Kant era platônico. Eu estou pensando aqui no Vicente, que estudou bastante Kant. A ideia da liberdade como, na verdade, a autodeterminação do limite. A conquista da autonomia pelo reconhecimento do único móvel moral válido, né? Mas aí que está, conectando com aquilo que foi perguntado antes sobre o consequencialismo. Então, aqui não seria um consequencialismo, ou pelo menos não seria um consequencialismo puro, né? Há um princípio correto que é alcançado pela razão, que diz que o nosso aspecto intelectual, noético, é superior por estar mais próximo daquilo que é transcendente, que é imutável. Por conta disso, ele é superior ao nosso aspecto sensorial, corpóreo. Desse modo, os prazeres que nos advêm do corpo, dos sentidos, são inferiores aos prazeres advindos do uso racional da razão. Então, há uma hierarquização. Escolher a própria liberdade só pode se dar levando em conta essa constatação. Então, não teríamos só um aspecto formal da escolha autônoma da regra ética, mas um conteúdo, uma substância para essa escolha, que é a da hierarquização do mundo e do homem dentro do mundo. O que está mais próximo do que é imutável, eterno e universal é também superior do ponto de vista da sua qualidade, ou seja, tem mais qualidade do que o que está mais distante disso. Então, há um princípio que rege a escolha. Ao não levar em conta tal princípio na escolha, ocorrem tais consequências, que no fim aparece aqui nessa expressão, condenando-se à morte. É a morte no sentido da dissolução do sujeito. Tudo isso aqui colabora para a morte do sujeito, ao dividi-lo no lugar de uni-lo, ao dividir aquilo que ele é, ao dividir o seu eu, o seu self, por assim dizer, ou sua psique. Divide a psique em inúmeros aspectos de excitações sensoriais, ao contrário de fazê-la concentrar-se naquilo que ela é mesmo, que é a sua atividade noética. Então, eu não sei, ela só há uma consequência aqui, porque há antes um conteúdo, então ela não é consequencialista um consequencialismo puro, e a atribuição da regra moral, ela só acontece porque, antes disso, há também o conteúdo que precisa ser levado em conta, e não apenas a forma da regra moral. Se é que eu me fiz entender. Eu, pelo menos, entendi bem, e isso vai ser, inclusive, reforçado no próximo parágrafo, quando a gente lê, porque ele ainda não apresentou de maneira muito, digamos assim, pontual, essa questão da gradação. É de se esperar pelo fato dele chamar Platão de o divino, né? Sim, sim. Quase como aquilo tratava Aristóteles. Mas no próximo parágrafo isso vai ficar bastante evidente. Tá. Até aqui a gente está partindo do pressuposto que Platão funciona como autoridade para Plutarco, né? Poderá parecer com razão que eu pronuncie oráculos e não conselhos, e no princípio, no meio e no fim existe algo de fundamental. Uma conduta séria, uma educação obediente às leis, pois defendo que todas essas coisas favorecem e auxiliam a obtenção da virtude e da felicidade. Os outros bens são humanos, fúteis e indignos de atenção.
A boa estirpe é seguramente um bem, mas é um bem herdado dos progenitores. Sem dúvida que a riqueza é preciosa, mas é um bem fruto do acaso, posto que, muitas vezes, se afasta dos que a têm e vai ao encontro daqueles que não a esperam. Uma grande riqueza é um objetivo para aqueles que desejam alcançar as bolsas, os criados perversos e os psicofantas. E o pior, encontra-se também entre os mais perversos. Então vamos falar sobre a riqueza primeiro, né? Porque ele coloca a educação como o que é de mais importante. E ele fala de um modo que ele diz, pode parecer que eu pronuncio oráculos no lugar de dar conselhos. É como se ele falasse de algo muito elevado, quase divino. Então, que eu pronuncio, ele diz, poderá parecer com razão que eu pronuncio oráculos e não conselhos. Né? Nós estamos no parágrafo 8 do texto de Plutarco. Algo de fundamental. Conduta séria e educação obediente às leis. Isso é o que traz a virtude e a felicidade. Como sempre, né, Marcos? Eu preciso destacar diferenças de tradução. Conduta séria é traduzido aqui por instrução séria. Em grego é agogé spoudaia. E educação obediente às leis, ele foi aqui, de certo modo, mais analítico na tradução dele. A professora Maria Aparecida traduz por educação tradicional, que é paideia nomimos. Nesse caso, parece-me, veja se eu estou errado, que a tradução do professor Joaquim fica mais próxima do grego, não é? Nesse segundo termo, com certeza. No segundo. Porque mas o que ele escolhe por, como é que é? Conduta séria, não sei se a Gogué comporta aqui essa ideia de conduta. Mas a Gogué é Spoldaios, não é? Então, porque na verdade tem uma complementação entre a Gogué e paideia. São termos, digamos, semanticamente eles se sobrepõem por vezes, né? Mas a Gogué está mais ligada, no caso aqui, está mais ligada a uma... Vejam o que vocês acham. A Gogué tem um caráter claramente... A ideia de conduzir, né? Depois de conduta, porque a Gogué tem esse sentido da condução, vai dar depois na pedagogia, a condução das crianças. Então, tem algo, digamos, menos verbal, mas mais atitudinal. Por isso, talvez, a ideia de conduta, Bruno. Ele optou por a ideia de conduta, também etimológica, mas porque a Gogué é aquilo, pegar a criança pelo braço, é o exemplo que o pai e a mãe dão, é uma moldagem, digamos, menos verbal do que a paideia, né? A paideia ainda, poderíamos pensar a Gogué dentro da paideia. Claro, a Gogué estaria dentro, subsumida na paideia. No entanto, quando aparece assim, a ideia de paideia é, antes de tudo, a ideia de educação, digamos, baseada no trato com certos conteúdos que são transmitidos verbalmente, seja por escrito, seja oralmente. Então, eu penso que essa é a ideia, uma conduta séria e uma educação obediente às leis. A professora Maria Aparecida traduziu paideia nomimos por educação tradicional, né? Isso. Então, porque me parece que tem esse sentido, sim, uma educação que leve em conta o nomos, não apenas a lei, mas o costume. Então, educação regrada, diz o Danilo, uma boa tradução literal, praticamente. Mas a regra não é dada por ninguém, na verdade, mas ela é a regra que já existe. Então, nesse sentido, a educação tradicional a educação tradicional aparece não como um método tradicional de ensino, é nada disso. É uma educação de acordo com as convenções tá na tradução da Belle Lettre, a educação regrada. Se a gente pensar
que é uma educação ético-política, e o nomos aqui, claramente, está ligado... Eu penso sempre na chamada, se a gente pensar no período clássico, ou seja, 700 ou 600 anos antes do texto do Plutarco, eu penso na existência daqueles antigos, na ideia da patrios politeia, aqueles pensadores antigos, a formação séria e educação regrada. Então, a ideia de patrios politeia, a ideia de que haveria uma constituição que deveria ser sempre a referência quando se pensasse também na educação. Então, isso tem a ver com o trabalho do Armando, que eu acho que faz sentido do Armando. Essa educação, ela sempre leva em conta o nome, ela sempre leva em conta a lei, sempre. Mas por quê? Porque a lei, ela é, de algum modo, a representação. Nós não vamos fazer essa discussão, pelo menos eu não vou, porque não tenho condição. Mas a lei, ela está conectada ao ético, de uma maneira que hoje nós não experimentamos mais. Então, educar para a lei não era educar apenas formalmente para que o sujeito fosse um legalista, para que o sujeito fosse um seguidor cego das normas. É como se fosse educar para conhecer a estrutura do Estado. E eu preciso conhecer, incorporar essa estrutura da minha comunidade para que eu seja parte dessa estrutura. Nesse sentido, essa educação ela tem um ar... Nós modernos, ela tem um ar totalitário, porque nós, depois da modernidade, bem, abençoados ou amaldiçoados, aí vocês escolhem, né, pela ideia de que o indivíduo tem um valor intrínseco, para nós isso soa muito opressor, ou soa muito autoritário, que o homem aqui, o ser humano aqui, não é nada fora desse ambiente. A felicidade, a virtude e a felicidade é dada pela vida na comunidade. A vida na comunidade é regida por certas regras. Essas regras, aí na tradução que o Danilo apresenta, tirada da versão da Bela Elettra, essas regras, elas implicam no quê? Na tradução do Agogés Poldaios e da Paideia Nominos, numa formação séria e educação regrada. Tudo que há de mais importante, ou seja, uma preparação, uma conduta, um treinamento, para o que há de mais importante, mais valioso e sério, e uma paideia regrada pelo quê? Pelas normas da comunidade. Só acrescentando o que o senhor comentou, e acrescentando o comentário do Bruno e do Danilo, no dicionário do Novo Testamento, do grego Novo Testamento, esse nomenos, ele tem um duplo caráter semântico. Ele pode ser, ele contempla a lei, ou legalmente, o legal, mas também ele contempla o costume. Sim. Pode ser ou lei ou costume, ou os dois, Sim, dependendo. Exato. Então, aí que está. A lei e o costume, elas se aproximam. Na verdade, é como se a lei fosse o costume, mas posto de modo fixo, num termo legal, serve para julgar os atos num tribunal ou no processo, os atos das pessoas, né? Então, nós meio que perdemos isso, né? Desde que na modernidade o ético e o político foram separados, né? Não por Maquiavel, necessariamente, que Maquiavel é o autor mais brilhante desse período, mas você tem toda uma pleiade de pensadores pensar o Estado moderno, o modo como o Estado se organiza, que é de maneira diversa do modo como o Estado, as cidades-estados antigas, ou mesmo os regimes feudais, ou os impérios, ou... Estou pensando nas cidades livres, por exemplo, nas cidades livres de Veneza, cidades livres do norte da Itália, que começam a pensar como vão se organizar, e aí dessa reflexão, dessa necessidade, da oposição entre essa cidade de Estado e o imperador do Sacro Romano Império, começa a surgir esse pensamento. Marcílio de Pádua, a questão das duas chaves, a chave temporal e a chave secular. Desse ambiente aí, depois de uns 300 anos, surge, digamos, essa obra, que é uma obra
fundamental da teoria política moderna, que é a obra de Maquiavel, não só o Príncipe, mas as décadas de Tito Livio, né? São muito importantes também. Mas isso é tudo um parênteses, não tem nada a ver com o que a gente estava lendo aqui. Para pensar isso, então, como é que fica? A gente acho que concorda que é importante ter uma educação e uma conduta boas, ou seja, elas devem ser boas, só que aqui o bom é misturar a conduta séria, tudo bem, a conduta importante, a conduta adequada, a conduta respeitosa, a conduta valiosa, mas agora uma educação obediente às leis, uma educação tradicional, como diz a professora, como é que isso soa a nós hoje? Só para acrescentar aqui, na tradução que eu estou acompanhando aqui em francês, aparece uma educação sólida e honesta. Só isso, bem curto. Assim. Sólida e honesta. Outra opção. Então, aí é uma tradução, digamos, que aproxima o nosso amigo Plutarco do nosso tempo, né? Ele se torna mais palatável. Honesto, o que é nome, moço, é legal e honesto, não está errado. Nós escolhemos essa tradução, né, essa solução, ele escolheu o autor. Que edição que é, Edson? Eu baixei um PDF, só tem o tradutor aqui, que é o Richard D. Bom, o primeiro nome começa com D. A capa tá bem apagadinho aqui. Eu não tenho muita referência dela. Eu peguei porque ela tem um texto grego do lado, né? Tem um texto em francês e o texto grego na mesma página, fica fácil de acompanhar. Mas é uma tradução. Educação honesta, educação regrada, educação tradicional e educação obediente às leis. Todas essas 4 traduções funcionam. Aí isso também é bacana, né? Depende do grau de, sei lá, de adesão que nós queremos que o texto tenha com o seu contexto, né? O seu contexto. Porque ninguém vai dizer assim, eu quero uma educação que seja desobediente à lei. Ninguém vai também querer, eu vou educar meus alunos para que eles sejam desobedientes à lei. A gente pode querer que a sociedade se torne melhor, então nós vamos educar para, sei lá, para o respeito à diferença, educar para a democracia. Nós estamos fazendo isso também, que o texto está indicando, porque os móveis das nossas ações, aquilo que nos impele a agir, eles são pautados pelo que nós consideramos, como professores, pelo que nós consideramos bons e o que nós consideramos bom e justo e belo, de algum modo, né? Então, de algum modo, o texto dele pode ser compreendido fazendo sentido também no nosso tempo, né? Não sei, me soa, como as coisas não são, elas são ditas de uma maneira genérica, me parece, né? Meio lato sensu, porque ali na frente ele fala, a boa estirpe é seguramente um bem. E aí, o que cabe nessa boa estirpe? Cabe tudo, cabe o universo, né? É como você pode pegar aí uma educação bolsonarista e falar, olha, eu estou educando pessoas de bem, né, homens de bem. E ok, então o que é? O que é esse boa estirpe? O que é esse? Tudo bem, obedientes à lei, ok. Aí acho que fica um pouco mais definido, delineado. Mas de resto tem coisas, não sei, me soa genérico, sabe? Quer ver? Vamos pedir o auxílio do nosso assessor para assuntos filológicos, o Bruno, que vai nos dizer o que está traduzindo, o que é traduzido aqui por boa estirpe no texto da professora Maria Aparecida. Você tem isso aí, Bruno? Ela traduz como nobreza de origem. E o grego deve ter o quê? Físis, eugeneia. Bem nascido. Então, aqui ele está falando, ao usar o termo eugeneia, ele está falando dos que nascem nobres.
Então, Carlos, o que ele está dizendo? Ter nascido nobre, ter nascido em berço esplêndido, ter nascido filho de alguém nobre, filho de alguém dotado de qualidades, isso é bom. Mas, olha lá, é um bem herdado dos pais, dos progenitores. Progonon agaton. É um bem humano, né? É um bem humano e não divino. Então, na verdade, ele está fazendo uma crítica. Ele está dizendo assim: a educação é a coisa que é de mais importante. E o que é importante é que a pessoa tenha uma conduta séria e uma educação obediente às leis. Aí, a gente pegar o grego, uma agogés koldaios e uma paideia nomimos. Ou seja, uma agogé, uma condução, um treinamento, um modo de se portar valioso, importante, sério, tal, e uma paideia que leve em conta as regras. Que leve em conta, não porque as regras, olha só, não porque as regras são boas em si mesmo, mas porque as regras são aquilo que permite a existência da própria comunidade, permite a existência desse todo humano, da cidade. Porque é mais ou menos, vamos fazer uma analogia com o time de futebol. Eu tenho um time de futebol, eu tenho o jogador que chega ali. Ele precisa ser, de algum modo, instruído pelo treinador, onde é que ele vai jogar. Então, ele tem que jogar em tal posição, e essa posição, digamos, tem a ver também com a estirpe dele. Tem aqueles que nascem, tem uma eugeneia, eles são bem nascidos para o futebol, e outros que não são. Aqueles que não adianta você ter essa qualidade de jogador. Perdão, não adianta você ter educação, porque você nunca vai ser um jogador brilhante. Você nasceu com essa vocação para jogar bola, mas nota, essa vocação, estou usando um termo aqui, vocabulário religioso, mas acho que funciona, essa vocação não tem nada a ver com você. Isso aí veio dos pais. Você não fez nada. É um dom que você recebeu. Não é teu, no sentido de que você incorporou isso por meio do teu próprio esforço. Você nasceu com esse dom. Só que aí você tem que ter a educação adequada para que você utilize esse dom da maneira correta. Um cara que vai jogar bola e não obedece o que o treinador diz, o treinador diz, vai lá, você vai jogar na lateral esquerda, ele quer jogar como goleiro, ele está tendo uma conduta não séria e a educação dele se revela desobediente ao quê? A lei, a norma. Qual a norma? A norma do jogo. Tem uma norma, senão o jogo não acontece. E quando você nasce na cidade antiga, você nasce no quadro do jogo. Que é o jogo, no caso, vamos imaginar aqui, não é exatamente o que o Plutarco tem em vista, mas se a gente pensar no mundo antigo, o jogo é o jogo da democracia direta e tal. Você tem que ser preparado para jogar esse jogo, para quê? Para que o jogo se mantenha. Porque se jogadores passam a participar do jogo sem conhecer as regras, o jogo vai virar outra coisa. E pode até se desmanchar. A educação, então, é algo que procura manter o funcionamento do jogo. No caso do jogo democrático, a manutenção desses valores. Se inserirmos no jogo as modificações, ele deixa de ser o jogo. Eu não sei o que vai ser. Por isso é que tem um caráter conservador. Preservar o jogo. Então, essa boa estirpe é o quê? Aí tem também, eu acho, de propósito, esse caráter, digamos, lato sensu, esse caráter vago que você aponta, porque ele deve estar falando assim, bem, o fato de você ter nascido filho de nobre, filho de gente bem, filho de pessoa de bem e tal, bem, é importante, ok? Mas é um fruto do acaso, tal como é a boa estirpe. Aí depois ele põe, a riqueza é um fruto do acaso. Uma grande riqueza é um objetivo para aqueles que desejam alcançar as bolsas dos criados perversos e os psicofantas. O fato de você ter nascido num berço nobre, e por isso, olha só a aproximação que ele faz. O fato de você ter nascido num berço nobre e ser rico, pode ser, antes de tudo, um chamariz para o vício. Aqueles que desejam alcançar as bolsas, roubar os criados perversos e os psicofantas. Ou pior, encontra-se também entre os mais perversos. A grande riqueza que acompanha, via de regra, a aristocracia, a nobreza,
não é um bem em si mesmo se não souber, se ela não for bem usada. Então, ter nascido em berço de ouro, ter nascido de progenitores nobres, é um fruto do acaso e que pode se perder no vício se não houvesse a educação a qual ele se refere. Faz sentido? Não sei. Eu acho, Marcos, que faz total sentido, mas é claro que eu acho que aqui essa leitura está valorizando o aspecto político muito fortemente a partir do texto do Plutarco, o que não me parece ser tão acentuado. Traz Plutarco mais para esse universo da interação entre a educação e a política. Sim. Eu acho que isso faz muito sentido, porque ler Plutarco é muito ecoar o Platão mesmo. Então, acho que a gente acaba voltando para aquele cenário clássico. E aqui, o que me parece é que Plutarco ele é um herdeiro dos socráticos menores também, né? Ele é, de algum modo, um herdeiro do epicurismo, está próximo do estoicismo, porque, veja bem, aqui quando ele diz, né, vou ler a tradução do professor Joaquim, né, cadê? A educação obediente às leis, né, pois defendo que todas essas coisas favorecem e auxiliam a obtenção da virtude e da felicidade. Okay. Aqui a professora Maria Aparecida traduz como essas coisas são condutoras e confluentes sinerga para a virtude e a felicidade. Ok, areteia e daimonia. Mas ressaltar esse termo, né, confluente, sinerga, portanto, uma obra que caminha para um ponto. Qual é o resultado desse trabalho? O resultado desse trabalho da educação, da instrução séria, da formação de acordo com o costume, é, em primeiro lugar, a virtude e a felicidade. Portanto, é alguma coisa que diz respeito à realização do indivíduo. Mais do que me parece aqui. Não que ele não tivesse, é claro, não estou querendo dizer que a dimensão política não é relevante aqui, mas me parece que é bem claro no texto que esse resultado da educação, desse trabalho, é um resultado na constituição do indivíduo. Perfeito. A sua leitura destaca o que eu deixei de lado. De fato, o indivíduo será feliz dentro da comunidade. Ele não tem como ser feliz fora dela, né? Então, eu ouvi o que o Carlos falou, e eu tenho pensado sobre isso, que assim, esse texto, como o Marcos disse, ele tem um caráter conservador bem forte, né? Mas conservador aqui no melhor dos sentidos, né? Eu acho que esse texto, fala rapidamente, esse texto ele pode ser lido por uma pessoa com um caráter um tanto reacionário, apesar de que ele não tem esse caráter. A gente está fazendo a melhor leitura possível, eu acho, do texto, mas eu entendo que ele pode ser lido com uma interpretação um tanto reacionária. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, concordo plenamente. Os textos antigos, eles são, assim, um campo fantástico para quem quer fazer leitura reacionária, porque dá para fazer, tranquilamente. A ideia que está presente em todos esses textos antigos, que subjaz a todos eles, e depois os textos medievais também, tirando alguma coisa, um ou outro texto, meio que herege, como aquilo que nos sobrou de Epicuro, por exemplo, serve a ideia subjacente é a ideia de que há um princípio em torno do qual o ético e o político giram. Esse é um princípio que pode ser alcançado pela razão e que é um princípio transcendente. Então, uma leitura reacionária, no sentido de ser uma leitura, digamos, veja se faz sentido o que eu vou falar para você, uma leitura que seja pré-moderna, uma leitura que não leve em conta a crise da razão, que começa já, ainda que pareça contraditório, né? Mas começa já em Descartes, e que assume no século XX um caráter quase paroxismo, essa não levar em conta a crise da razão, não levar em conta os limites que Kant, por exemplo, as possibilidades da razão, as críticas kantianas à razão, a faculdade de julgar, razão prática, razão pura, seja pré-moderno,
sujeito que quer ser pré-moderno, vai encontrar nos textos antigos e nos textos medievais um campo fantástico para colher, para lavrar, para plantar e para colher. Eu acho que isso também implica, eu peço até aos colegas aí que estão há mais tempo com a gente pensando nesses textos, né? Isso implica até um certo viés de leitura sobre o que nós mesmos fazemos. Como se aquilo que nós fazemos por ler os antigos é também, ou seria também, um movimento reacionário do pensamento. O que não é o caso. Não é o caso. Né? Mas eu concordo plenamente com você, Cassiano. Sabe que uma coisa que, enquanto vocês falavam, e o trecho aqui, me remeteu muito ao Werner Jäger, no Nobreza e Areté, aquele capítulo inicial lá do Paideia, né? E até no prefácio, assim, o Werner, ele fala sobre a ideia de que nenhuma civilização pode existir sem uma elite que a forme, né? E essa elite, de alguma maneira, ela dá as diretrizes daquilo que depois vai se tornar a educação comum, a educação das pessoas, né? E ela sempre essa educação, mesmo depois de passado muito tempo, ela se volta para essas estruturas fundamentais dessa elite fundante, né? Então, eu não sei, enquanto a gente lê o Plutarco, assim, me vem um pouco esses ecos dessa elite fundante e que podem realmente ter essa chave de leitura mais reacionária nesse sentido, né? Então, se tudo que... Se a educação boa é a educação que se volta para essa conduta séria, né? E o que é essa conduta séria? É o voltar-se para essa nobreza e areté original, né? Então, se desviou demais dessa nobreza e areté, é porque tem algo aí estranho e vai degringolar numa espécie de degeneração, né, do sujeito, ou algo assim. Então, é um conflito interno que a gente vive, né? Pelo menos para mim, que sou um progressista, assim. Mas se você faz uma leitura generosa do texto, faz muito sentido, porque há algo a ser balizado, né? Aquela coisa tá, somos educadores, a gente vai ter que abrir a boca e abrir a boca para algo, né? Como sempre o Marcos costuma nos pontuar aí. Oi. Tem um ponto que você pontuou e que eu venho pensando há algum tempo sobre o caráter progressista, porque parece que na pós-modernidade o caráter progressista, ser progressista até no ambiente acadêmico, tem um tom de conduta maleável, flexibilidade. E eu digo isso por quê? Porque agora está tendo uma pós-crítica sobre a conduta da União Soviética e sobre a conduta do Stalin. Muitas das críticas da União Soviética e do Stalin, muitos progressistas falam que... Muitos progressistas, não é pessoal de direita, falam que o Stalin é um monstro, que matou camaradas, que fez um monte de coisa, que matou muito socialista. E isso é um ponto que é interessante pensar sobre a ideia de progressista, porque um ambiente de esquerda que teve um maior... uma conduta rígida, e longe aqui de defender Stalin ou não, mas um ambiente de esquerda que tem uma conduta rígida, como foi a União Soviética, e que precisava ter, pós-período dos Romanov, esse ambiente de durabilidade da União Soviética parece que é visto como algo de crítica mesmo, por parte da esquerda. E parece que uma conduta mais maleável do progressista é mais bem aceito. Enfim, é só uma reflexão aqui sobre o seu comentário, Carlos. Eu fico lembrando, Armando, para mim, um termômetro assim é a recepção da obra freudiana, né? Então, e na União Soviética, a fase Lenin-Trotsky era muito simpática às ideias do Freud, tanto é que a Sabine Spielhan, que é uma
é uma das precursoras da psicanálise no mundo, assim, ela monta uma escola muito interessante no contexto soviético nesse período, e quando ocorre a ascensão do Stalin, cara, Freud é banido tal qual foi banido pelos nazistas, entendeu? Então, eu consigo entender essa crítica dos progressistas ao Stalin com muita tranquilidade, assim, ou de uma parte dos progressistas, sabe? Porque eu ia dizer que na verdade eu ia só emitir uma opinião, não tem talvez muito valor de fato, mas a União Soviética sob o Stalin se converte num regime totalitário. Isso é um tanto quanto evidente, assim, né? Você tem os gulags, você tem sim uma perseguição muito forte, né? A instalação de uma paranoia com os próprios camaradas, como você colocou, quer dizer, o Stalin principalmente no fim dele, né, no fim na reta final dele, ele já estava sumindo com alto escalão ali. E uma perseguição a judeus, a ciganos, a homossexuais, bem nos moldes mesmo, né? Cara, o totalitarismo, ele, né, é o regime sectário, quer dizer, você pode mudar algumas pautas ali, mas essa ideia de que o Estado deve absorver completamente todos os aspectos da vida social se faz presente à esquerda e à direita na nossa história, né? Eu estou pensando um pouco ainda como é que a gente vai parar aqui. Né? Acho que isso diz muito da gente, muito de nós. Aí está a importância dos textos antigos que nos chegaram. Né? Eles servem como um espelho para que nós nos olhemos. E quando nós olhamos para esse texto e vemos o texto, ou no caso, vemos o espelho, nós, por incrível que pareça, talvez nós deixamos de lado olhar para a imagem nossa que o espelho nos traz. A imagem. Quando eu leio um texto desse, por que um trecho como esse, Conduta Séria, Educação Obediente às Leis, por que ele nos provoca uma reflexão do tipo, por exemplo, a que o Cassiano apontou? Por que ela faz com que, naqueles sedentos de controle, e aí para usar talvez uma imagem próxima às leituras do Carlos, né, que gosta tanto do Freud, por que aqueles que ainda se aferram ao estado anal, o estado retentivo, por que eles são tão atraídos por textos desse tipo e tiram leituras reacionárias, tiram leituras... E por que nós, que nos consideramos progressistas, ou pelo menos, se não conservadores no sentido, não no sentido autoritário, não no sentido do reacionarismo, mas no sentido bom do pensamento conservador, ou seja, conservar aquilo que é bom e modificar aquilo que não é, ou então entre nós liberais, no sentido mais filosófico do termo, ou seja, nós somos aqueles dotados de valores aos quais nós defendemos até que eles nos sejam mostrados, ou até que eles sejam refutados, né, por meio de valores racionais, por meio de procedimentos racionais. Por que ele nos provoca tanta espécie? Porque o que ele diz de nós, né? O que ele fala de nós? Nós somos modernos, ou pós-modernos, simplesmente por termos nascido nesse período, e ao ler esse texto, ele nos incomoda. Talvez porque ele apresente aquilo que nos assusta de algum modo, que é a ideia de que existe um ponto fixo em torno do qual eu posso constituir uma subjetividade. Existe um ponto fixo em torno do qual eu posso constituir uma ética e, derivada dela, constituir uma política. E o nosso medo é justamente esse, né? Esse ponto fixo. Como eu o garanto? Como que eu posso garantir que esse ponto fixo não seja, na verdade, o simulacro de um fundamento? No sentido de que é um fundamento, mas não derivado de uma dedução dialética ou de uma dedução racional, mas derivado da vontade de poder, derivado da vontade de submissão do outro.
o regime stalinista, se quisermos ser muito, como você, acho que foi o Carlos que falou isso, né, uma leitura, você usou um termo que eu gostei, mas fizemos não é uma leitura honesta, uma leitura generosa, algo do tipo, né, uma leitura, vamos tentar fazer isso, vamos pensar no Stalin tendo as melhores das intenções, né? As melhores das intenções do Stalin provocaram a morte de milhões de pessoas, então não eram boas intenções. Quando é que uma intenção, quando é que um fundamento pode justificar a morte, não de milhões, mas de uma única pessoa? Fazer o bem, trazer o céu à terra, pede que certas pessoas deixem de existir. Nós não suportamos mais isso, né? Nós não aceitamos mais isso. E esse texto, ele acredita, ou nos faz, pelo menos a gente pode ter essa leitura, de que haveria esse princípio. Então, aqueles que vão contra esse princípio, em tese, estariam fora da ordem que se deveria manter, né? Não sei, falei muito, mas a minha pergunta maior é essa. O que em nós causa essa afirmação de que a boa educação é a conduta séria, uma educação obediente às leis, uma educação regrada, uma educação honesta? O que nos incomoda aí, né? Esse demônio da dúvida, esse demônio da desconfiança, esse demônio trazido por Freud, trazido por Nietzsche, trazido por Marx, trazido pelos existencialistas, né? Ele se instalou em nós, né? A minha visão eu acho que também de outros colegas, um texto que acho que já comentaram algumas vezes e nesse grupo, engraçado que eu esqueço o nome do autor, é do Benjamin, que é a liberdade dos modernos, né, comparado com a liberdade dos antigos. Não sei se é do Walter Benjamin. Alguém está me escutando? Benjamin Constant. Isso. Eu sabia que eu podia estar me confundindo. Obrigado, Bruno. E eu acho que você perguntou, né, por incomodar essa noção de educação, eu acho que vai muito também da noção de liberdade que nós temos, que de certa forma esse tipo de educação estaria contra uma liberdade que nós aprendemos, da liberdade dos modernos, e da liberdade, de certa forma, do indivíduo, e muitas vezes até acima, algumas vezes, digamos assim, para não generalizar, algumas vezes acima de um compromisso maior, assim, e com as coisas, né, que o importante o mais importante é o indivíduo e não porque é meio estranho, porque eu estou generalizando bastante, mas eu acho que vocês entenderam. Eu acho que vai muito por aí do que esse texto passa para gente, da diferença da noção de liberdade dos antigos e dos modernos. Tem uma coisa na sua fala, na fala do Caio, que tem a ver com essa coisa do controle e da liberdade mesmo, e da nossa concepção de liberdade, né? Eu fico pensando assim, esse termo, né, conduta séria e uma educação obediente às leis. Um reacionário olharia essa frase e falaria, Paulo Freire nunca fez isso. E Paulo Freire se desviou completamente disso aqui e deu merda por conta disso. Uhum. E é exatamente o oposto. Quando Paulo Freire, por exemplo, resolve falar, cara, deixa eu partir de uma outra hipótese aqui de alfabetização, ao invés de eu usar a cartilha, que vem sendo usada há séculos, eu vou escutar esses pescadores aqui. Quais são as palavras que eles têm que usar? Peixe, rede, areia, barco. E se eu começar a alfabetizar esses caras usando essas palavras aqui que eles usam? E por que isso não é, na cabeça de um reacionário, uma conduta séria e nem obediente às leis, né? Então, eu acho que tem assim os reacionários vêm nesses textos e se apropriam, como o Bolsonaro fez com os símbolos nacionais. É inacreditável que a bandeira brasileira esteja associada ao bolsonarismo. É inaceitável isso. Exato. E eles se apropriam e passa a ser deles. E quando alguém progressista quer usar a bandeira, se sente envergonhado. E é inacreditável que a gente tenha vergonha da bandeira, que tenha vergonha do hino nacional.
Você pegou o ponto. Eu concordo plenamente. Você pegou o ponto, cara. É exatamente isso. Porque como a leitura pode ser feita como esses textos, eles são carregados... Os termos desses textos, desculpem os cachorros, os termos desses textos são carregados de uma amplitude, né, semântica, assim, fantástica. Eu tiro do texto aquilo que eu quiser. É mais ou menos como a leitura da Bíblia. Eu tiro do texto aquilo que eu quiser. E aí que tá, isso que você falou, acho fundamental. Nós, que lidamos com esse texto, ou que lemos esses textos, de modo geral, os progressistas, ao invés de fazer uma apropriação dos termos e uma leitura, fazer esse misreading, essa leitura, que é uma leitura que, de algum modo, deforma, porque nós não temos como não deformar a leitura de um texto que nos chega de 2000 anos. Ele é deformado pelo simples fato de nos chegar, de estar aqui. Então, a nossa leitura é também uma releitura. E nós, ao invés de apresentar uma releitura desses textos, capazes de incorporar esses vocabulários numa narrativa, para usar aí uma palavra que aparece em todo lugar, uma narrativa progressista, nós deixamos tudo isso na mão dos reacionários, nem falo dos conservadores, que deitam e rolam. Então, nós habitamos hoje, eu gosto muito, ele é um autor muito, muito polêmico, mas eu gosto muito dele, porque ele se pensava também como um autor progressista, apesar de ter sido criticado pela direita norte-americana, pela esquerda norte-americana, de modo assim muito virulento, é o Harold Bloom. Quando o Harold Bloom chama o campo das ciências humanas dedicadas o campo das ciências humanas que não se ocupa da leitura desses clássicos e que critica esses clássicos como a escola do ressentimento. E do ressentimento não sai nada. Da negação não sai nada. O que diz o demônio? O que diz Mefistófeles no Fausto de Goethe? Eu sou o espírito que nega. O demônio é o espírito que nega. Eu sou aquele que diz não. Então, se você apenas diz não e enxerga armadilhas e formas de domínio e opressão e recursos de submissão, se você nega tudo o que nos chegou como produção de um mundo conservador, heteronormativo, paternalista, eurocêntrico, tal, mas bem, é isso que nós temos aí para usar. E se nós não usamos, se nós não fazemos essa misreading, essa leitura que cria uma narrativa a partir desses termos, nós damos uma munição fantástica para os que querem apresentar uma poderosa ferramenta reacionária. E é exatamente isso que eles fazem, até com a Bíblia. Por exemplo, olha só, eu pensei nisso. Por que nós não lemos trechos da Bíblia nas aulas da graduação, do mesmo modo que nós lemos textos de Platão, ou de Aristóteles, ou de Santo Tomás de Aquino, ou de, sei lá, quer dizer, o Tomás de Aquino não é livro também. Mas por que nós não... Vamos pegar lá o livro de Jó, vamos pegar lá os Cânticos de Salomão, vamos pegar, sei lá, ou vamos pegar um Evangelho. Perdão, mas assim, por que nós não fazemos uma leitura filológica, analítica desses textos em sala de aula? Porque eles estão sendo lidos, cara, nas igrejas aí que ficam pululando em cada esquina. E é apresentada uma leitura desses textos que é uma leitura perversa, uma leitura cruel. Por que nós não usamos? Agora eu fico imaginando o choque que seria colocar no programa a leitura do Evangelho de Marcos, por exemplo, que é o evangelho, digamos, mais recuado dos textos, ou a Carta de São Paulo aos Romanos, cara, que é um texto, assim, fundador da ética ocidental, cristã, que é a ética na qual nós estamos mergulhados, né? Então, desculpa a minha ênfase, mas é que eu concordo plenamente com o que você falou. Nós deixamos esse campo de leitura para os outros que leem de um modo torto, de um modo, claro, enviesado, ao modo deles, e nós damos as costas e nos tornamos burros. Nos tornamos burros, porque nós não conhecemos a origem, a fonte desses termos, que estão enraizados na estrutura, na forma mente nossa, no nosso caso, que é um país cristão, é um país conservador, cristão, e só que nós olhamos para o que é o Brasil e temos nojinho. E falamos, é feio, não quero isso. Mas, é o que nós temos.
Ninguém entendeu nada. Lembra 2013, quando teve aquelas manifestações e aí, de repente, virou um treco de direita? Ninguém entendeu. Quer dizer, ninguém entendeu. Essa esquerda da escola do ressentimento, eles não entenderam. Aquilo era o Brasil. Era aquilo o Brasil, não o que tinha antes. O que tinha antes era um nicho muito, muito específico da classe média urbana ilustrada. Aí, quando houve esse movimento de direção à direita, todo mundo ficou bestificado, mas aquilo é o Brasil profundo, que nós não queremos enxergar, e aí botam o Bolsonaro na presidência, botou o Bolsonaro na presidência e deu banana para nós, entende? Por quê? Porque a gente não compreende de onde vem isso, porque nós não lemos, nós não estudamos as referências que fundamentam essa visão de mundo que é mais conservadora. Então, perdão, agora vou parar, falei demais. E só para ter certeza, porque eu fiquei meio em dúvida em algumas coisas, para ver se eu tinha entendido ou não, que o Carlos e vocês falaram, que, resumindo, é por, digamos, a gente deixar, entre aspas, algum grupo, algumas pessoas que têm uma leitura enviesada, né, de certas coisas, por exemplo, os conservadores, né, e outros grupos, ou, por exemplo, os grupos acadêmicos, por exemplo, deixar que essas pessoas façam uma leitura enviesada e a gente não se impor, que muitas pessoas acabam tendo, digamos, preconceito com alguns filósofos antigos, com alguns pensadores. É mais ou menos por aí, né? É isso. Assim, o que eu percebo, aí vocês me corrijam, tá? Mas o que eu percebo é que parece que não há nada, não houve pensamento. A impressão que eu tenho é que não houve pensamento digno de ser discutido, sei lá, cara, antes do século XIX, final do século XIX, e que é só aí que há pensamento ao qual nós devemos nos dedicar. Há uma grande ênfase no contemporâneo, no pensamento contemporâneo, e há uma confusão, eu penso, há uma ideia, aquela ideia do termo alemão Besserwisser, né? Que é a ideia de que quem chegou primeiro, no nosso caso, seria chegar por último, né? Mas quem chegou, então, por último, aqueles que estão atualmente diante dos problemas atuais, simplesmente por serem contemporâneos a tais problemas, têm para eles melhor solução do que outros postos, talvez, no passado. Isso parece meio intuitivo, mas ele digamos, não é evidente. Não é evidente que, por eu estar diante de um problema agora, eu esteja em melhor condição de responder esse problema do que outros autores, pensadores, né, que tiveram problemas assemelhados e responderam no passado. Então, essa ideia de que o passado não tem nada a nos dizer, e que o novo é aquilo que vale, que é uma lógica do capitalismo avançado, ele também permeou a vida acadêmica, permeou o modo que nós usamos os textos. Vocês podem ver, se pede sempre a bibliografia mais avançada, se pede sempre aquilo que up to date. No nosso caso, isso não é evidente. Pode ser evidente na farmacologia, pode ser evidente na ciência médica, não sei. Mas no nosso caso, isso não é evidente, porque nós estamos falando de ética e de política. Então, o que eu tenho percebido é que, muitas vezes, ao se ignorar o vocabulário, a semântica, a estrutura, o modo como o jogo, no caso da reflexão filosófica sobre a educação, como ele se constituiu na história, por meio do quê? Por meio de textos sobre textos. Ao se ignorar tudo isso, é como se nós fôssemos, ou como se nós imaginássemos ser Adão às 5 horas da manhã do primeiro dia da criação. Só que nós não somos. Os textos com os quais nós lidamos se referem aos outros textos antes dele. Então, por vezes, nós encontramos certas observações, certos comentários, e não são nada mais do que tem a pretensão de pensar coisas originais, quando, na verdade, ignoram o que já foi pensado antes. E a sensação que eu tenho é que ninguém mais se ocupa disso e começa a ajeitar a pólvora de novo, descobrir a América de novo, sem levar em conta
que esses textos são fundamentais para a gente poder entender a própria estrutura desse gênero literário chamado, no nosso caso, de filosofia. Essa questão que você falou sobre a importância da tradição e como, às vezes, a gente tem essa questão de negar a importância da tradição porque a gente quer coisas novas e pensamentos mais progressistas. E que não existe nenhuma contradição entre essas duas coisas. Porque, assim, eu me lembro quando eu estava escrevendo mais os meus textos, quando eu comecei a me dedicar mais com pesquisa de historiografia, que me faltava certo repertório filosófico mesmo, estrutural. E eu comecei a sofrer e sentir a falta de algumas palavras, né? Eu acabei encontrando em Aristóteles essas palavras que eu precisava, que são as categorias aristotélicas, né? Basicamente, e depois eu fui reparar que a nossa gramática e a nossa sintaxe é totalmente estruturada nas categorias aristotélicas, de forma que, assim, não que ela seja não que Aristóteles tenha hackeado a realidade, é meio que ao contrário. Talvez os medievais tenham pensado isso quando descobriram os textos de Aristóteles lá, né? Exatamente. Mas assim, a nossa forma de falar é baseada na forma de pensar do Aristóteles, muito grande parte, né? Então, a hora que eu consegui pegar essas categorias, isso me ajudou a organizar o meu pensamento, né? E daí, assim, eu acho que muita gente quer recriar a roda, né? A gente vai fazer um esforço muito grande na academia, na universidade, na escola, quando a gente fala, gente, vamos jogar tudo isso fora e vamos começar do zero, né? E porque essa é um pouco o espírito do progressismo, mas eu acho que não é necessário isso, já que recriar a roda vai ser muito difícil às vezes. Talvez a gente só tenha que adaptar a roda para a nossa forma de rodar, e não reinventar a roda, né? Concordo, exatamente. Você falou do Aristóteles, eu lembrei do Bertrand Russell, ele tem uma frase que é no livro História da Filosofia, ele tem a História da Filosofia, né? O Bertrand Russell escreveu uma História da Filosofia, muito, muito gostoso de ler, bem, digamos, bem idiosincrática, assim, né? Com as manias do Bertrand Russell, mas é muito legal. E ele chama o Aristóteles ele diz que o Aristóteles, o que ele fez foi apenas sistematizar o senso comum. Ele não gosta de Aristóteles, né? Então ele diz assim, que ele sistematizou o senso comum. Pegou o senso comum e sistematizou. Talvez esse seja o caráter de hackeamento da realidade que alguns podem perceber em Aristóteles, né? Porque é como se ele tivesse, de algum modo, posto num esquema, num sistema, o senso comum da época dele. Mas eu concordo plenamente, eu diria mais, Cassiano, eu diria não só que não é necessário ou que não é contraditório a inovação, colocar lado a lado a inovação e tradição, não é colocar termos que são antípodas, né, termos que são simétricos, nem negação simétrica. Eu diria que não é possível a inovação sem a tradição. Porque se eu quero ser criativo, eu preciso ser criativo a partir de alguma coisa. Eu não posso ser criativo a partir do zero, do nada. Porque se eu for criativo a partir do nada, é como você falou, eu retomo a origem da humanidade. Eu retomo tudo. Eu preciso... Se tornar Deus. Exato. Olha só, bem pensado. Há um desejo de onipotência num certo discurso progressista radical. Ou seja, eu vou jogar no chão todas as estruturas e aí eu vou obter, então, a pureza. Há uma coisa meio messiânica também, uma ideia de pureza, uma ideia milenarista de fundar um novo tempo, de fundar um novo mundo, onde a opressão não mais exista, onde tudo seja novo. Olha só o quanto que esses desejos milenaristas cristãos penetraram também no pensamento de esquerda. O Marx tem um caráter, o pensamento de Marx tem um caráter milenarista, não há como negar, mas não chega nem aos pés da visão milenarista de alguns grupos radicais, progressistas radicais, no mau sentido, né, de ser radical, ou seja, de não ser razoável, esse é o sentido. Então, não tem como vocês criar coisas a partir do nada. O Bruno mexe com madeira.
Ele quer fazer uma estante, ele quer fazer um móvel, ele quer fazer uma obra de arte, ele parte do material que ele tem. O material que ele tem é a madeira. Ah, mas eu vou negar a madeira. A frase kantiana, aquela expressão kantiana, que ele diz a pomba voando no ar pode imaginar que se não houvesse a resistência do ar ao seu voo, ela voaria muito mais rápido. Não sabe a pomba que é justamente a resistência do ar que permite que ela voe. Então, essa ideia é importante. É a partir dos antigos, dos textos antigos que eu digo, que não são nossos, né? Não são contemporâneos. É a partir de tudo isso, a partir de Aristóteles, a partir de Platão, a partir de Tomás, a partir de Agostinho, de Descartes, de Hegel, de Heidegger, é a partir desses sujeitos que eu posso me lançar à frente, superando. De novo, eu volto ao texto do Harold Bloom, o autor. Esse texto, Angústia da Influência, cara, é um texto difícil dele, mas é muito interessante, vale também especialmente, vale para todo mundo, especialmente para todo mundo, mas o Carlos Castanha, que lida com Freud, vai pegar ali que ele fez uma leitura do Freud, enfiando o Freud na análise, na crítica literária. Então ele faz uma crítica literária que imagina o chamado autor forte, o autor fraco, a angústia da influência do pai, a tentativa de superar a figura do pai, que é, por exemplo, no caso de um poeta, ele pensa no poeta, não autor, ele fala poeta forte, poeta fraco, os epígonos. Qual é a nossa angústia? A nossa angústia é a angústia de não saber ou de perceber que nós não superamos o nosso pai. Nós não, de algum modo, nos tornamos poetas fortes, escritores fortes. E essa leitura funciona bem na análise também da tradição literária filosófica. Eu preciso, de algum modo, me colocar em relação aos grandes para saber do meu próprio tamanho, para saber das minhas próprias potencialidades. E perceber que nós não somos poetas fortes é angustiante e é terrível. Nos paralisa, nos gela. Nós não conseguimos trabalhar. Uma das alternativas, diz o Bloom, é essa. Eu nego, então, toda a tradição, nego meu pai. Só que não tem como você negar o seu pai, porque você está negando o seu pai a partir da gramática que seu pai te ensinou. A partir da sintaxe herdada e toda a semântica herdada desse pai fundador contra o qual eu me coloco. É como se houvesse uma roda de ferro da sintaxe, da semântica, da linguagem, da gramática, que me impede de negar meu pai tão simplesmente assim. E das colocações que você falou, né, da importância dos textos antigos, porque tanto a nossa forma de pensar, né, a gramática desses textos remetem muitas coisas do que pensamos hoje, seja na filosofia, seja, enfim, em outras áreas, uma grande influência. E trazendo para a educação, bem que tudo que você falou já está implícito, já está bastante implícito o que eu vou falar, que na educação, digamos, antes da ciência da educação ou da pedagogia, de vir esse termo, que se aonde, acho que em grande parte, aonde se discutia educação era na filosofia, né? Exato. Ou seja, negar, se você fala que filosofia não é importante para a educação, é negar uns 2000 anos de discussão sobre a educação. E falar só que os últimos 400 anos, 300 anos é que vale. Enfim. Dizer assim, eu detesto os antigos. Os antigos, eu não vou estudar os antigos, por exemplo. Por quê? Porque os antigos não nos dizem nada. O que você compreende por não dizer nada? Pronto, cara, você já entrou no jogo dialético, argumentativo, aristotélico, no silogismo, né? Aí que tá, se você joga o jogo da filosofia, não tem como não jogar um jogo inteiro, né? Não dá para você recortar. Então, assim, o que eu percebo muitas vezes é que nós não levamos em conta essa riqueza estrutural. E só complementando o que o Caio falou, na história da Universidade de São Paulo, a educação, o setor de educação, ele nasce em quase um escritório do departamento de filosofia, lá na Maria Antônia. Exato. Então, tá muito ligado, até os meados do século XX, viu? Exato. Não, a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, ela era um departamento da Faculdade de Filosofia. Isso.
Tem um livro eu não tenho em PDF, mas eu tenho esse livro muito legal, um livro do professor Bruno Bontempi, que é o diretor do departamento atualmente, é professor lá, colega meu. A tese de doutorado dele foi sobre o departamento de filosofia da Faculdade de Educação. Então, é riquíssimo do ponto de vista da história, para a história do pensamento no Brasil mesmo, perceber essa presença da Faculdade de Educação enquanto departamento. Na verdade, não falava departamento, falava seção. Você tinha a Faculdade de Filosofia, então lá dentro você tinha a seção de Filosofia, a seção de História, a seção de Geografia, letras e a seção de Pedagogia. E de que modo se dá a separação entre filosofia e pedagogia, que era considerada, desde aquele momento, uma prima pobre da filosofia, porque ela não recebeu a missão francesa. Não veio nenhum francês aqui ensinar como é que se faz, como é que se pensa educação, como vieram os franceses apresentar como é que se faz filosofia de verdade, né, que é um modo estrutural. E que aí virou uma fonte para todas as faculdades de filosofia do Brasil inteiro, né, que se pautam, se não forem religiosas, se não forem confessionais, se pautam pelo método estrutural. Então, é um livro muito interessante, eu recomendo muito a leitura. Eu não tenho em PDF, não sei se existe em versão e-book desse livro, mas ele é muito bacana e mostra essas tensões que acabam se repetindo, ecoando, né, na organização, digamos, do que é ciências humanas, do que é pensar educação, tal,